hoje conversando aqui com você sobre a osteoporose, uma doença que ela acomete principalmente as mulheres, mas também acomete os homens, né? Uma doença aí que tem a ver com o estilo de vida, como a gente vai estar falando aqui um pouco mais, e que a gente precisa cuidar. Impressionante, né? Para mim foi imaginar que ela pode virar uma epidemia. Já pensou um negócio desse? Pensar que a osteoporose pode virar uma epidemia? Imagina, por quê? Na realidade, o que a gente vê, tem um lado bom dessa história, que é que o envelhecimento, as pessoas estão ficando mais velhas, a expectativa de vida aumenta e nós seremos, segundo o IBGE, em 2050, 66 milhões de indivíduos idosos. Então, ótimo, né? A gente está vivendo mais. Claro. Mas, obviamente, que as mazelas associadas ao envelhecimento acompanham. Então, se você não toma nenhuma atitude para prevenir e tratar corretamente essa doença nesse momento, o que a gente vai ver é um número absurdo de pacientes acometidos por ela no futuro. Então, prevenção hoje e tratamento hoje é fundamental para que ela não venha realmente a virar uma grande epidemia no futuro. Perfeito. Então, a boa notícia é que pode não acontecer. Se a gente começar a falar, se a gente começar a tratar, o doutor que cuida aí, né, de envelhecimento, se a gente tratar, é possível que não vire epidemia. Sim, acho que a palavra fundamental se tratando de osteoporose é prevenção. Tá? A prevenção ela é muito mais efetiva do que o tratamento. Muitas vezes a sequela já está instituída após uma fratura, então a gente está falando de um paciente idoso, vai ter uma dificuldade para se recuperar de uma fratura. Se a gente puder prevenir que a fratura aconteça, obviamente que o resultado é bem melhor. Perfeito. Tem um videozinho que a nossa produção preparou sobre esse tema, ainda falando sobre o que é. Então, eu acho que vamos ver o vídeo agora. Eu tenho aí outras perguntas para você, mas vamos ver o vídeo. A osteoporose é uma doença na qual os ossos se tornam frágeis e sujeitos à fratura. Se não tratada, a osteoporose pode progredir sem sintomas até os ossos quebrarem. Essas fraturas podem ocorrer em qualquer parte do corpo, principalmente no quadril, coluna e punho. As fraturas podem ter danos sociais, emocionais e físicos incalculáveis para o indivíduo. Podem impossibilitar a pessoa de andar sozinha e pode causar a incapacitação permanente ou mesmo a morte. A osteoporose não é parte do processo normal do envelhecimento. A prevenção começa com um estilo de vida saudável, com uma alimentação adequada e rica de cálcio, atividade física, uma discreta exposição ao sol e com um exame de densitometria óssea. Este é o único exame que pode detectar perdas precoces de massa óssea. Duas coisas me chamam a atenção, particularmente, né? Várias coisas do que a gente falou. Mas ali na matéria diz, ela não é parte do processo normal de envelhecimento. Portanto, é algo que chega aí no meio do caminho. Como evitar? Eu gostaria de lembrar que a prevenção de osteoporose começa na infância. Aliás, não começa na infância, começa enquanto a mãe está grávida do bebê. Porque já tem estudos mostrando que mães que não tomam cálcio ou não se alimentam com alimentos ricos em cálcio durante a gestação, promovem ganhos de bebês já com baixa massa óssea. Então, isso é fundamental, que a mãe se alimente com uma boa quantidade de cálcio, que ela amamente o seu bebê, mas enquanto ela está se amamentando, que ela também ingira uma boa quantidade de cálcio e vitamina D. Então, a coisa começa lá na gravidez e passa pela infância. A gente vê essas crianças aí sentadas jogando videogame o tempo inteiro, sem fazer exercício, sem tomar sol e bebendo Coca-Cola. Não posso falar, né? Bebendo as colas. Na verdade, as bebidas gasosas, de um modo geral, também, né? Porque isso faz com que elas percam cálcio na urina, né? Então, não ingere e perdem o cálcio pouco que elas absorvem ali do alimento do dia a dia pela urina, essas crianças já vão chegar na vida adulta deficientes. Elas já chegam com um pool de cálcio, um banco de cálcios deficiente. Então, quando a gente fala em prevenção, né, eu não vejo nada muito difícil em relação à prevenção, né? A prevenção é um hábito de vida saudável.
uma atividade física, uma alimentação boa e pegar sol, que num país tropical não é tão difícil assim. Então, todo mundo tem acesso a essas 3 coisas, uma medicação, uma alimentação saudável, fazer atividade física regular e a exposição solar. Então, o que a gente sabe hoje é que a massa óssea que a gente adquire até o estádio de menopausa é o mais importante para evitar que você tenha osteoporose. Então, se você, ao longo da sua vida, com atividades saudáveis, você adquirir um estoque ósseo bom, você tem muito osso para perder naturalmente com o envelhecimento, com a velhice. Então, você atravessa a velhice toda com um bom estoque ósseo, sem desenvolver nenhuma doença, nenhuma fratura. Gente, eu fico pensando, né? A gente tem falado até bastante aqui sobre essa questão de alimentação, saúde, etc. A questão do estilo de vida moderno. A gente sabe que tem coisas que não tem muita possibilidade de mudança, mas tem pequenas coisas que a gente pode mudar sim, né? Nós estamos falando aqui de uma doença séria, de uma doença que você cuida desde o nascimento, né? E que vai acarretar no período da velhice. Agora, de fato, tem uma questão séria que eu vou colocar assim, a minha geração e talvez até uma geração anterior à minha, ainda passa por um período onde a nossa alimentação era mais saudável, né? Se tinha um pouco mais de cuidado com a comida, se brincava mais, vocês já falaram, se brincava mais, se corria mais, as crianças eram mais expostas à atividade física, né? Essa E ao coisa ar livre, né? Ao ar livre. Sim. Hoje, tudo isso vem mudando, né? A questão do fast food, as comidas processadas, interferindo nessa qualidade da alimentação que vocês estão falando, a vida mais sedentária, o videogame, a televisão dentro de casa. Quer dizer, tudo interferindo e caminhando mesmo por isso. Para a doença, né? Levando a doença, que não deveria ter. Né? Eu estava vendo que é incrível, né? Mas a urbanização é um fator. É um fator aí causador da osteoporose, né? Uma vez que as pessoas no campo elas precisam andar mais para fazer suas atividades, elas caminham mais no sol, essa coisa toda. E os modismos chegam menos também, né? Porque em relação ao cálcio, que a gente fala tanto, o cálcio está presente, tá certo, nas folhas verdes, bem escuras, mas está presente basicamente nos alimentos lácteos. Leite, iogurte, queijo. Basicamente é aí. E você vê uma porção de dietas da moda, onde se abomina o leite. Então, eu recebo vários pacientes no consultório que dizem, doutora, minha nutricionista retirou o meu leite, porque leite engorda, porque leite faz mal. E não é isso. Então, a pessoa no campo, ela toma lá o leite que ela pega lá da vaquinha e tal, e o modismo não chega, né? E é tão importante essa história de tomar leite desde a infância, adolescente, e o idoso também precisa de leite. O leite só vai fazer mal para você se você tiver uma intolerância à lactose, comprovada. Porque a maioria das intolerâncias à lactose não são reais, né? Então, fora isso, o leite faz bem. E as pessoas não tomam. A gente fala da complementação de cálcio, né, do uso da medicação, mas lembrando que a gente consegue obter todo esse cálcio com uma alimentação saudável. Apenas 3 porções de alimentos ricos em cálcio, que seria um copo de leite de 250 ml, uma fatia grossa de queijo, um copo de iogurte. Então, 3 porções de alimentos lácteos, você já obteria a sua necessidade diária de cálcio. Então, não haveria necessidade nenhuma de suplementação. Pois é, você já está tocando no ponto dessa questão do leite, né? Porque é uma polêmica, é uma coisa mesmo que vai e volta. Eu mesma já tenho ouvido muitas vezes, não, mas espera lá, a gente pode substituir o leite, por exemplo, pelas verduras, legumes, né? Os legumes verdes, eles têm um teor de cálcio não sei quantas vezes maior do que o próprio leite e pode substituir. E aí, doutores? Não, olha, na realidade, para você conseguir chegar aos seus 1000 miligramas de cálcio dia, que é a necessidade diária,
de uma mulher na pós-menopausa, você precisaria comer uma bacia de alimentos verdes, né? Porque a quantidade não é grande. Então, não dá para substituir, infelizmente, não dá para substituir. Algumas pessoas são exclusivamente vegetarianas, né? E tem esse problema. Nesses pacientes que realmente se recusam a tomar leite, você vai ter que fazer o suplemento de cálcio. Mas já existe uma polêmica muito grande. Fazer suplemento de cálcio, remédio, comprimido de cálcio, já não é uma coisa que a gente faz livremente. Já existem vários estudos mostrando que ele pode, em alguns casos, quando dado em excesso, aumentar o score de cálcio nas coronárias. Então, você começa a melhorar um lado e piorar o outro. Então, voltamos à alimentação natural, né? Que na realidade seria o melhor, porque o leite é protetor cardiovascular. Perfeito. Né? Portanto, assim, o que provoca essa questão da osteoporose, para a gente marcar bem, você já tem falado aqui, a carência de cálcio, vitamina D e a questão de exercícios. São os 3 fatores principais, é isso? E a exposição solar, né? Exposição solar. Agora, uma coisa, a vitamina D, ela pode ser reposta por suplementos, ela efetivamente pode ser complementada com suplemento vitamínico, ou é o sol que vai fazer ela acontecer no organismo da gente? Como é que funciona isso? O sol ele tem um papel na fixação da vitamina D. Então, a vitamina D ela apresenta 2 formas. Uma delas é a forma ativa, que ela é ativada pelo sol na pele. Então, a vitamina D precisa da exposição solar, da radiação ultravioleta, para que ela se torne ativa. Você também pode suplementar, né? Então, quem tem alguma intolerância ao sol, por exemplo, tem pacientes lúpicos que a gente recomenda que não tome sol, porque a doença se ativa pelo sol. Então, você pode fazer suplementação de vitamina D. E um outro problema é que a mulher, na pós-menopausa, ela absorve menos vitamina D. Ela transforma menos a vitamina D do raio ultravioleta pela pele do que as mulheres na pré-menopausa. Então, existe, a gente volta para a palavra epidemia, uma verdadeira epidemia de falta de vitamina D nesse Brasil tão ensolarado. Porque as mulheres estão na menopausa, um grande grupo, as mulheres passam filtro solar para pegar sol e os dermatos são bem convincentes contra câncer, né, e contra envelhecimento, todo mundo passa bastante filtro solar e com o filtro você não absorve nada de vitamina D. Então, eu não estou advogando pegar sol forte e sem filtro, pelo amor de Deus, mas, assim, um pouquinho de exposição nas pernas e braços sem filtro, protegendo o rosto, seria o indicado. E no caso da paciente que realmente não quer ou não pode tomar, aí você tem milhões de suplementos na farmácia super eficazes em repor essas gotinhas. Vitamina D hoje é um hormônio não só para o osso, mas que previne várias coisas, inclusive a diminuição da massa muscular, que é a sarcopenia. Né? E essa suplementação, ela vai fixar, mesmo que a pessoa não tenha essa exposição ao sol? Vai. Você tem 2 maneiras de conseguir vitamina D, ou pelo sol ou pela ingesta oral. A ingesta oral, os alimentos, nada, né, Eduardo? Ostra, gema de ovo, fígado, óleo de fígado de bacalhau. Ninguém come isso no dia a dia, né? Salmão tem um pouco, principalmente salmão selvagem. Então, na realidade, ou você toma sol antes da menopausa, que aí você absorve bem, criança e adolescente, ou então você toma as gotinhas ou comprimidinho de vitamina D. Ainda tem uma dúvida nessa linha da questão de alimentos, porque tem 2 coisas, né? Uma coisa é a gente tomar as vitaminas, ter uma alimentação bacana, uma alimentação saudável, fazer exercício, mas existe alguma outra coisa que também passa pela alimentação, que é a eliminação desse cálcio do organismo. Você já citou aqui, por exemplo, as bebidas gasosas, né? Que elas fazem isso, você toma cálcio, mas se você começa a ter uma alimentação que empurra o cálcio para fora, isso também é complicado, ou não é? Sim. Quer falar? Não, pode falar. Que tipo de alimentação ela faz isso? Ela atrapalha a absorção do cálcio, ela expulsa o cálcio do organismo? São os excessos, Celeste. Também, assim, eu canso de ouvir paciente que chega e fala assim,
Eu estou na menopausa, estou sofrendo aqueles calorões, estou deprimida e meu médico disse que eu nunca mais posso beber um café. Não é bem assim, né? Você precisa tomar uma grande quantidade de café, ou de Coca-Cola, ou de mate, ou qualquer desses alimentos ou, por exemplo, carne vermelha em excesso, mas tudo é excesso, né? Se você tomar 4 cafezinhos por dia, nada vai acontecer. Se você tomar uma latinha de refrigerante ou uma latinha de mate, eventualmente, nada vai acontecer. E você não pode comer um churrasco todos os dias, né? Então, esses alimentos fazem você perder mais cálcio na urina quando colocados em grande quantidade, quando ingeridos em grande quantidade. Perfeito. Remédios? Remédio, basicamente, uma medicação que nós reumatologistas usamos, porque é necessário, que é a cortisona, né, o glicocorticoide. Ele faz perda de massa óssea, então quando o paciente vai começar a usar cortisona, a gente já previne, já começa a repor algum cálcio, alguma vitamina D, ou então outras medicações para tratar a osteoporose, porque a gente sabe que ele vai perder um pouco, né? Indicação anticonvulsivante também pode provocar, anticoagulantes como heparina, alguns hormônios tireoidianos também. Perfeito. Muito bem, preciso de novo ir para o intervalo, vou para o intervalo e eu volto. Quero saber agora de vocês essa questão. Muito bem, se já tem um caso de osteoporose instalado, isso tem tratamento só ou tem cura, né? Que são coisas diferentes. Uma coisa é a gente conviver e viver bem, tratando de um problema, o outro problema é a gente efetivamente conseguir a cura e ficar livre dele. E o doutor Eduardo, que trata aí, né, das questões das doenças, do envelhecimento, o que nos recomenda para que a gente possa prevenir cada vez mais essa doença, que a gente possa, desde sempre, evitar esse aumento da osteoporose no Brasil, nas mulheres e nos homens, de uma maneira geral. Tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero